Salve, amigas e amigos da filosofia, bem-vindos a mais uma das nossas conversações filosóficas. Hoje eu vou conversar com o professor Fábio Caires, da Universidade Federal de Tocantins, e por conta da pandemia ele está não em Palmas, mas sim em Livramento de Nossa Senhora, com a família, lá na Bahia. Então, um abraço aí também pro pessoal Obrigado. da Bahia e tudo. E bom dia aí, Fábio, boa tarde para quem está assistindo aí, dependendo do horário que for, né? Também, boa noite e tudo mais. E prazer muito grande recebê-lo aqui nas conversações. E já vou passar a palavra para você mesmo se apresentar um pouco melhor, falar aí da sua formação, se quiser, e apresentar o tema como você preferir, a gente vai conversando. Então, obrigado pela sua presença aqui e já passo a palavra para você. Obrigado, Caio. Agradeço pelo convite, né, de participar de um projeto tão brilhante, né, de trazer a filosofia para as redes. Né? Eu acho que no momento que nós estamos é de extrema importância, né, a gente debater, a gente conversar e expandir a filosofia, né, levar a filosofia a todos os cantos. Então, como tu já bem disse, né, meu nome é Fábio Caires Correia, estou como professor na Universidade Federal Tocantins, e a minha formação, eu sou bacharel em filosofia pela PUC de Campinas, fiz o meu mestrado em filosofia da educação na Universidade de Sorocaba e finalizei recentemente o doutorado em filosofia pela PUC do Rio Grande do Sul. E a universidade que agora estou realizando um estágio pós-doutoral, lá com o professor Ricardo Tina. E até deixo um abraço aqui para ele. É um dos caras que influenciou bastante em minha formação. Eu escolhi um tema hoje para a gente conversar, né, um tema bastante específico, né, na obra do Adorno, que é justamente quando o Adorno volta às suas reflexões à temática da educação. Né? Então, eu coloquei como título aqui, né, o engodo da subjetividade constitutiva, a educação, o mito da operação e a crítica às formas autoritárias de subjetivação. Inclusive, essa é a temática que eu estou agora pesquisando no meu estágio pós-doutoral lá com o Ricardo, né? Então, vou tentar pensar um pouco hoje como é que o Adorno pensa a ideia de uma educação que se dirige ao sujeito, né? Que se volta ao sujeito. Né? E aí, dentro dessa temática, eu quero tentar abordar ainda que rapidamente como que o Adorno pensa a educação por meio de uma espécie de racionalidade estética, no primeiro momento, e no segundo momento, como que os textos de psicologia social, especialmente os estudos sobre a personalidade autoritária, vai nos ajudar a pensar as formas de autoritarismo nos tempos que seguem, né? Especialmente na realidade brasileira, né? Que é isso que nós estamos vivendo hoje, né? A ascensão de uma violência que parece que brotou repentinamente do sujeito, mas isso não é, porque já estava nos escombros, né? Essa violência só surgiu, né? E aí, lembrando do Freud, né, o líder exerce um papel fundamental em trazer à tona essa violência que estava nos escombros do sujeito. Então, vou tentar pensar um pouco hoje qual é a tarefa real da educação, né? Como é que a educação ela pode atuar numa crítica a essas formas autoritárias de subjetivação. Daí eu preparei um texto bem rapidinho aqui para a gente conversar um pouco. E daí, qualquer coisa a gente pode parar e tu pode, enfim, né, intervir com alguma coisa sem problemas algum. Tá? Então, no primeiro momento, eu faço uma espécie de diagnóstico, né? O diagnóstico ou espírito do tempo, lembrando lá a filosofia hegeliana, né? Zeitgeist. Né? Como é que a gente pode pensar o tempo de hoje? Então, dentro da multiplicidade de sentidos e referências que possui o que hoje podemos denominar de teoria crítica, resulta evidente que a obra de Theodor Adorno, que é o nosso autor em questão, dentro desse modelo de pensamento, ocupa um lugar de destaque. Né? Seu diagnóstico acerca da modernidade, e aqui eu me refiro à dialética do esclarecimento, sua ousada renovação da dialética, e aí eu penso aqui a dialética negativa,
sua profunda análise acerca da autonomia da arte, me refiro à teoria estética, sua crítica ao conceito moderno de subjetividade, ou as reflexões a respeito do tardo capitalismo, são todos elementos que atravessam as estruturas hermenêuticas que hoje temos para pensar a dinâmica interna de nossas sociedades. Mas há um motivo que muitas vezes passa por despercebido, né? Ou seja, a importância da intervenção pública de Adorno na Alemanha do pós-guerra, especialmente a partir de seus esforços em combater os rastros do nazismo presentes ainda nas universidades, né? E mais ainda na cultura alemã. As razões dessas intervenções, mediadas por um espantoso exercício dialético, que é muito próprio do Adorno, era resgatar o melhor dessa cultura, salvando as ferramentas críticas necessárias para combatê-la desde si mesmo. Ou seja, a intervenção adorniana no período do pós-guerra consistiu em passar pelo filtro da crítica toda a tradição cultural alemã depois de Auschwitz, como forma de elaboração presente do passado. Em outras palavras, como memória ética do sofrimento. Aqui tem uma coisa interessante, Caio, qual é o papel de Auschwitz, né, no pensamento de Adorno, né? E eu acho que a gente precisava também localizar um pouco a obra do Adorno. A obra do Adorno nasce em 1903 e morre em 1969. Né? Então, ele é espectador de duas grandes guerras, né? Especialmente a Segunda Guerra Mundial. Pelo modo como aconteceu, né? Pela estratégia que ali ocorreu, Auschwitz representa no Adorno uma espécie de imperativo categórico, né? Ele pensa qual é a possibilidade de Auschwitz não se repetir. E repetidas vezes ele chega a dizer isso ao longo de sua obra, né? Então, para ele, a tarefa primeira da educação, depois a gente vai ver na frente, é que Auschwitz não se repita. E aí que está o grande problema, né? Parece que nós estamos hoje sendo jogados, né, num fosso, e aí eu vou chamar aqui de uma espécie de ontologização dos princípios neoliberais, e ao invés de ser crítica a essas formas, né, a universidade parece que, por forças maiores, está transformando os sujeitos em dispositivos de eficácia, né? Construindo sujeitos frios. E aí me parece que a atualidade do pensamento do Adorno é justamente isso. Auschwitz, claro, né, que é um evento emblemático, mas parece haver raízes, né, que ainda pode possibilitar a existência de uma outra barbárie. Esse é o grande problema. Então, Auschwitz tem um papel fundamental no pensamento de Adorno, justamente por isso. Olha, o que é que nós estamos fazendo para que esse evento não mais se repita? Né? Em 1962, em 1966, desculpa, Adorno concede à Rádio Estatal de Essen a conferência intitulada Educação pós-Auschwitz, ocorrida no âmbito de uma série de palestras, né? Para a qual ele era frequentemente convidado. Não obstante ter sido publicado algumas semanas após a sua precoce morte, em 69, como capítulo do livro Modelos Críticos, sua disseminação na Alemanha Ocidental foi imediata. A singularidade desse texto não está apenas na excepcionalidade e urgência do tema, mas que ali muitas das suas categorias e impulsos centrais, sua filosofia, são postos em movimento em torno de duas inquietações que atravessam o conjunto de suas reflexões de diversas formas. A pergunta pelo passado nacional socialista, portanto, a de pensar os motivos que tornaram possível um evento dessa magnitude. E segundo, a necessidade de uma educação política anti-autoritária. Mas antes de determos mais precisamente em seu conteúdo, acho que é importante a gente mencionar o contexto dessa palestra, né? A época despontava na Alemanha Ocidental a aurora de uma radicalização política e cultural que levaria à revolta estudantil no final da década de 60 e que teria Frankfurt como um de seus epicentros. E ali é interessante que Adorno já figurava como o grande representante da teoria crítica, né? E aí, ao mesmo tempo, na mesma cidade,
certos debates sobre o passado alemão surgiam, né, na opinião pública a respeito do julgamento contra os responsáveis por Auschwitz. Somado a isso, em 66, representantes do Partido Nacional, né, Democrático da Alemanha, realizam, em meio a uma incipiente recessão econômica, uma entrada surpresa nos parlamentos de Essen e da Baviera. O NPD buscava pela primeira vez, desde o fim da Segunda Guerra Mundial, sua legitimação institucional, com opiniões e posições não apenas autoritárias, mas etnocêntricas, reivindicando a ideologia Völkisch do regime nazista, negando ainda a qualquer custo o Holocausto, né? Mas o NPD também implicava em uma renovação ideológica da direita, que mais tarde se tornaria conhecida como a nova direita, né? Com base em razões que não eram mais apenas biológicas, mas focadas em uma crítica às sociedades multiculturais e à imigração, com uma forte demanda nacionalista e um claro reconhecimento da necessidade da intervenção ideológica das instâncias em que a democracia tornou possível. O NPD foi, ao que tudo indica, um claro exemplo da existência de tendências totalmente antidemocráticas dentro de uma frágil democracia. E aí qualquer coincidência, não, aquele velho ditado, né, parece que está se repetindo no Brasil, né? Há uma ascensão de políticas de violência, né, que tendem a violentar qualquer que seja a sociedade que é multicultural, que não aceita a diferença. Então parece que no Brasil há uma repetição, né, do que o Adorno presenciou na Alemanha, né? Enfim, isso é interessante, né? Uma renovação ideológica da direita, né? Hoje nós estamos falando em extrema direita, né? Com focos extremamente pontuais. Olha, a diferença lá é inaceitável. A gente precisa violentar a diferença a qualquer custo, enfim. Então, se a questão do passado e sua resiliência estavam no centro dos debates da República Ocidental naquele momento, este tema não era tão recente na obra de Adorno. É uma temática que aparece, pelo menos, desde os escritos dos anos 40, quando quase nenhum intelectual havia tematizado Auschwitz. E o mais surpreendente é o fato de ele articular essas preocupações no marco de um debate no âmbito pedagógico. O que pode ser visto, por exemplo, no interesse de suas primeiras reflexões sobre educação, centradas em uma análise filosófica da cultura, nos termos de uma crítica à cultura, e uma análise dialética do conceito de Bildung, né, do conceito de formação. Essa preocupação encontrar-se-ia assentada na ruptura do nexo de sentido entre a experiência subjetiva, né, portanto, a experiência do sujeito, e os objetos do consumo cultural a partir da introdução do fetichismo da mercadoria, né, na esfera da cultura. Adorno usava o conceito de semi-formação para referir-se à relação coisificada com a cultura e com os conteúdos educativos que impediam uma apropriação de seu conteúdo de verdade e uma transformação real da subjetividade. Ou seja, cito Adorno, ele via a semi-formação como um espírito tomado pelo caráter fetichista da mercadoria. Um diagnóstico que estava em estreita relação com suas análises, né, e as de Horkheimer, daí a gente lembra da dialética do esclarecimento, sobre a indústria cultural, né, como modo de construção da subjetividade durante o tardo capitalismo e que aparecerá novamente em suas reflexões sobre a educação, né. E é interessante que, logo após isso, né, com sua recente participação na Comissão de Sociologia, Cultura e Educação da Sociedade Alemã de Sociologia, a partir de 58, da qual logo Adorno se tornaria presidente, que ele volta o seu interesse pela aí que o seu interesse pela educação se torna mais concreto, né, mais evidente. Ele se volta agora ao problema da inverdade imanente da pedagogia, né? Ou seja, as condições sociais e culturais da educação, ao lugar da escola e das instituições educativas extraescolares na formação dos indivíduos. Isso não resulta em um abandono de sua crítica à cultura, mas no fortalecimento de um diálogo mais concreto, relacionando agora a função social da formação, né,
e a cultura da qual ela é fruto e protagonista. Assim sendo, a conferência A Educação Pós-Auschwitz representa um elemento singular na constelação do pensamento adorniano, pois nela suas recentes preocupações pedagógicas se intercruzam de forma precípua com o corpo de sua filosofia. Noutros termos, o filosófico se materializa como reflexão a respeito do presente e, mais ainda, como fundamento de uma tarefa pedagógica, crítica e concreta. Então, a nosso ver, né, para terminar esse primeiro momento, este texto ele constitui uma memorável introdução para discutir a função social da formação, qual seja da crítica e da resistência à sociedade vigente, responsável pela desumanização. E aqui é interessante a gente pensar que o Adorno ele vai tomar a educação como uma espécie de trazer a verdade da subjetividade, né? E qual seja, né, a educação ela atua como uma tarefa, tem a tarefa de trazer a humanidade aos sujeitos, né? Parece que depois desses dois grandes eventos, o sujeito se transformou em um instinto de violência, né? E aí a gente precisa trazer, dar a humanidade a esse sujeito e para ele, e é por isso que a educação para a emancipação, né? Educação e emancipação, no sentido de orientar o sujeito a viver, ele vai dizer lá na frente, né, de uma vida com uma vida menos danificada, né? Que aí é a função da mínima muralha. Então, não obstante a sensibilidade requerida, né, por uma temática tão delicada, Adorno começa a conferência abordando o problema sem exórdios, né? Olha só, a exigência de Auschwitz, a exigência que Auschwitz não se repita, é a primeira de todas para a educação. Aí na dialética negativa, ele já havia afirmado, né, cito Adorno, em seu estado de não liberdade, Hitler impôs aos homens um novo imperativo categórico. Instaurai o vosso pensamento e a vossa ação de tal modo que Auschwitz não se repita, de tal modo que nada desse gênero aconteça. Este imperativo moral, depois de Auschwitz, não se expressaria, né, e aí eu me referindo especialmente ao Kant, em um factum da razão, né, tão real quanto o céu estrelado dentro de mim, né, o Kant vai falar isso lá na crítica da razão prática, né, nem muito menos seria a consequência autocrática de uma dedução lógica. Tal imperativo encontrar-se-ia justificado na experiência de um impulso, né, que não pode ser reduzido à consciência, nem a uma intelecção, ou mesmo, né, alguma forma universal deduzida logicamente. Não se deve torturar, não deve haver campos de concentração. Essas sentenças são verdadeiras, diria o Adorno, enquanto impulsos. Logo que se anuncia que em algum lugar se faz uso da tortura. A tarefa, então, era pensar Auschwitz não no marco de uma cosmogonia, ou seja, singularizá-lo como uma sorte de um acontecimento metafísico, mas fundamentalmente esclarecer as condições culturais de possibilidade de sua ocorrência. O que tornou possível um evento dessa magnitude? Tratava-se, enfim, de trazer à luz o ethos cultural sobre o qual Auschwitz foi possível. Obviamente, o conjunto de tais condições de possibilidade era extensivo, né? Políticas, econômicas, sociológicas, culturais. Nesta infinidade de variantes, Adorno entendia que a educação correspondia a pensar os modos de subjetivação, as construções de identidade e as disposições individuais que fizeram com que pessoas normais pudessem naturalizar a barbárie. Esta é a chave para pensarmos a função social da educação que aqui queremos discutir. Ou seja, a hipótese segundo a qual a educação política, depois de Auschwitz, deve consistir em uma inflexão em direção ao sujeito, com o intuito, com o fim de reconhecer os mecanismos que tornam as pessoas capazes de cometer tais atos. Essas condições tinham a ver com o que ele dominava de sintoma bastante notável
e amplo da frieza universal, mediante ao qual foi possível assassinar sem sentir ódio e que milhões de vidas foram exterminadas sem consideração moral alguma. Frieza que, como ele mesmo diz na dialética negativa, constitui o princípio fundamental da subjetividade burguesa, né? E sem a qual Auschwitz não teria sido possível. E aí, nesse contexto, a educação seria fundamentalmente o modo de perlaborar criticamente essas formas generalizadas de insensibilidade ainda presentes na Alemanha do pós-guerra. Essas manifestações de ira e violência contra os mais vulneráveis, de submissão e obediência aos mais fortes, de encantamento com o poder, de incapacidade de distanciar-se de posições ideológicas subjetivas, majoritariamente objetivas, de dissolução da individualidade na massa, de uma virilidade forjada no embrutecimento ante a humilhação e ao desprezo, no masoquismo que se converte em sadismo, no caráter manipulador, na falta e sublimação das emoções, no realismo exagerado, no culto à eficiência e à atividade cega, no espírito de rebanho. Tudo isso são sintomas patológicos dessa frieza que Adorno tenta desvelar como um ethos cultural de Auschwitz e que nos parece tão próximo de nós. Essas formas de sensibilidade conservadoras, adaptativas, quiçá destrutivas, era o que ele considerava importante discutir mediante uma pesquisa sociopsicológica a priori e uma racionalidade estético-educativa dos afetos, a fortiori. No entanto, os sujeitos protagonistas da formação não eram os ditos carrascos, para quem a justiça dos tribunais era o que lhes cabia, mas os homens e as mulheres indiferentes, tolerantes com toda a violência e, pior, sem os quais a barbárie nazista não teria sido possível. Essa frieza, da mônada social, do concorrente isolado, constituía, enquanto indiferença frente ao destino do outro, o pressuposto para que apenas alguns raros se mobilizassem. E é a partir dela que devemos apontar todos os esforços pedagógicos. Lá no início da nossa conversa, eu cheguei a me referir daquilo que eu vou chamar aqui de ontologização dos princípios neoliberais. Eu estou tentando fazer uma pesquisa que aponte como que essa subjetividade constitutiva, né, essa ideia de uma identidade, de uma unidade possível, capaz de constituir a realidade, ela é cooptada pelo sistema de produção, né? O que o sistema de produção exige é que a formação ela construa princípios formativos que tendem à utilidade, e todos esses sujeitos eles devem ser formados a partir desses princípios formativos, né? Qual seja da utilidade. Então, eu estou tentando pensar como que essa subjetividade, esse engodo dessa subjetividade, o mercado copta isso, o sistema de produção copta, e aí a educação ela tem a tarefa de reproduzir, de fazer cópias desses sujeitos para atender demandas muito objetivas. Assim, olha, a formação ela forma indivíduos para o mercado. Ela precisa fazer indivíduos para o mercado. E nesse processo, aí o Adorno vai dizer isso, nesse processo de formação, muitas vezes a formação ela atua como aí no sentido forte do termo, como aniquilação da identidade, né? Eu preciso construir avatares para fins de autoconservação. Eu preciso ser aceito. Eu preciso sair daqui com uma posição social muito bem estabelecida. E aí me parece que ao invés de ser de atuar como crítica e como resistência, a educação está tendendo muito mais à formação de sujeitos frios, ao embrutecimento de sujeitos.
E quando eu disse ali que o Adorno está pensando é como é que a gente pode, por meio de uma pesquisa sociopsicológica, né, e ele vai ter que usar o Freud, tá, para tentar entender como é que se constitui o sujeito, né, como é que a gente pode, por meio, sei lá, como é que a gente pode desintegrar aquilo que eles vão chamar de racionalidade instrumental, né, e como é que a gente pode trazer à tona tudo aquilo que essa racionalidade instrumental sufocou, né? Que é o que eu chamo aqui de racionalidade estética, né? Porque hoje, Caio, o que interessa é justamente a ideia de operação. O Dardot e o Laval, lá na Nova Razão do Mundo, chama de dispositivo de eficácia, né? Hoje, o sujeito é um dispositivo de eficácia. A gente precisa estar 24 horas tentando mostrar que nós somos que a gente está aí, que nós somos sujeitos práticos, e que a qualquer momento eu vou responder alguma coisa, né? Então, o que o Adorno está tentando pensar é justamente isso. Como é que a educação ela tem que ser uma mediação, né, na perlaboração desses processos críticos, né? Me parece que aí a psicanálise ela revela, né, tudo aquilo que é escombro no sujeito, tudo aquilo que constitui o sujeito, toda a violência que é dirigida ao sujeito, né? A psicanálise traz à tona isso. E a estética ela traz aquilo que há de sensível no sujeito, né? Eu estava brincando com os meus colegas recentemente, dizia assim, olha, nós perdemos toda a nossa capacidade de ser sensível. A gente não tem mais sensibilidade diante da dor do outro. A gente passa por alguém, por algum mendigo na rua, por algum desabrigado, a gente olha e diz assim, ó, é apenas mais um. Apenas mais um significa, olha, não, tem milhões, né? Então não tem problema se houver mais um ali. Então nós perdemos toda a nossa capacidade de sensibilidade, né? Justamente porque ser sensível não é um princípio do sistema de produção, né? O princípio do sistema de produção você tem que ser eficiente. Você tem que ser eficiente, senão você tende ao fracasso, né? Não é à toa que hoje a gente vê nos editais de concurso público, né, aos cadastros de reserva, né, o exército de reserva. Aí vem aquela falsa promessa da formação, olha, quando vocês saírem do processo formativo, vocês vão estar aptos, né? Enfim. Daí quando o sujeito sai, ele percebe que tem mais 500 pessoas em sua frente, né? Enfim. Então, me parece aí o papel da educação para o Adorno é justamente isso. Como é que ela atua nesse processo de perlaboração? Como é que ela pode ser uma mediação como possibilidade de construir, né, uma subjetividade menos autoritária, né, uma subjetividade menos fria, né, que possa se sensibilizar, e aí no sentido de memória ética, com o sofrimento do outro, né, com o clamor do outro, né? É isso que o Adorno está pensando quando ele disse que Auschwitz não se repita, né? Olha, sofrimento não deve haver mais. Numa sociedade onde há sofrimento, isso significa que todos os princípios éticos e morais, eles caíram por terra. Há pessoas que sofrem. E aí a gente tenta atualizar, né, o que o Adorno está tentando mostrar, pensando na realidade brasileira, né? Situação que nós nos encontramos, né, atualmente, né, de uma explosão de violência, do desmantelamento de todas as universidades, né, essa ideia de que a ciência a ciência não tem mais força, né, dentro de uma sociedade. Enfim, né, me parece que é isso que nós estamos vivendo e mais do que nunca a tarefa fundamental da educação é desconstruir esses falsos mitos, né, que foram criados e principalmente tentar mostrar para esse sujeito embrutecido que há mais que isso, né? Que há
enfim, né, uma vida por trás de tudo isso aí. E aí o papel da educação, enfim, né? Eu termino por aqui para a gente, depois a gente, não sei se a gente quer ter alguma coisa para falar, né? Para a gente bater um papo também. Mas no geral é isso. A educação ela tem que atuar como uma ferramenta para a formação de sujeitos, né? Porque se a gente pensa em democracia, não há democracia sem sujeitos críticos, né? Enfim, né? Não há democracia sem uma educação política. A gente precisa formar as pessoas para viver com, né? E para conviver com pessoas, né? Esse talvez seja o fundamental do trabalho como um todo, né? Aqui é apenas panorâmico, né? Depois em outras oportunidades a gente apresenta mais, enfim, né? Para não ficar muito cansativo também. Beleza, Fábio. Muito obrigado pela exposição. Fiquei pensando aqui sobre como atualizar isso para o Brasil contemporâneo, né? Você mesmo esboçou algumas possibilidades de fazer isso. Eu acho que é uma questão bastante atual, esses estudos da personalidade autoritária. Uma questão que eu fiquei pensando é que o Adorno ele fez pesquisa empírica, né, para escrever esse livro, esse texto especificamente, né? E eu acho que esse tipo de pesquisa é fundamental, né? Queria saber o que você acha sobre possibilidade de pensar a teoria com as ciências sociais e também com a psicologia, quer dizer, não dissociar, né, filosofia, educação, teoria, com as pesquisas empíricas, para a gente ter uma dimensão maior do que acontece no nosso país, aqui mais próximo de nós, né? Essa aqui seria uma pergunta para te fazer. Uhum. Não, perfeito, perfeito. Bem lembrado, é bom tu lembrar do lado da pesquisa empírica do Adorno, né? Esse texto é um texto fantástico e, felizmente, nós tivemos agora a tradução recente, né? Da personalidade autoritária, pela Virgínia, né? Pelo Francisco, uma tradução excelente. E uma das coisas que essa pesquisa empírica revelou, Caio, foi justamente a presença, né, ampla de potenciais fascistas, né, dentro das universidades, né. O que isso significa? Significa que nem sempre as pessoas que se dizem esclarecidas, elas possuem uma perspectiva crítica, né, da realidade, né, do que é efetivo. E aí o Adorno mostra na personalidade autoritária justamente isso. Olha, nós fizemos a primeira classe de sujeitos que nós pesquisamos foram os estudantes universitários. E o interessante é que ele dizia assim, olha, não é do nosso interesse pesquisar aqueles que são fascistas declarados, né? Nós queremos os potenciais. E aí a relevância realmente de uma pesquisa que, assim, é difícil, né? Interdisciplinar, transdisciplinar, intradisciplinar, né? Multidisciplinar, são vários nomes aí que a educação usa, né, para tentar. É de extrema relevância, porque acho que ciências sociais ela tem essa ideia de trazer o quantitativo, né, de mostrar dados, né, que outras ciências, que não é do perfil de outras ciências, né, especialmente da filosofia. A tarefa da filosofia é interpretar, né, transformar esses dados em categorias, né? E foi isso que os autores fizeram, especialmente quando eles chegaram, né, a construir a escala F, né, que é a escala do fascismo, né? Então, acho que é extremamente importante. A ideia agora nessa pesquisa, nesse estágio pós-doutoral, justamente não era a minha ideia fazer uma pesquisa empírica, né? Mas eu estou alimentando isso. Eu acho que hoje ela é imprescindível, né? A gente tem que mas aí a ideia não é quantificar, é mostrar dados e pensar categoricamente a partir desses dados. O que esses dados de fato revelam, né? Como é que a gente pode pensar a partir deles, né?
E aí, eu acho que eu estou pensando aqui numa tríade, né? A psicanálise, ou a psicologia social, enfim, ela mostra como que qual é a raiz, né? Como é que o sujeito de fato é constituído, né? Como é que assim, aí para formar esse tripé, né? A psicologia social atuaria como uma forma de desvelamento do substrato, né? Que constitui o sujeito. As ciências sociais, ela apresentaria dados e por meio de pesquisas efetivas, né? Enfim. E a filosofia ela atuaria como uma forma de categorização do que é revelado, né? E interpretação disso. Foi isso que os autores fizeram na personalidade autoritária. E me parece com a expansão, né? com a emergência de uma espécie de barbárie, né? Que nós estamos presenciando, um tipo de pesquisa como esse, ela é muito atual. Assim, as categorias que os autores apresentam ali, né, que eu não cheguei a comentar aqui, mas são categorias que nos ajudam muito a pensar o Brasil contemporâneo. Como é que tudo isso agora se mostrou, foi trazido à tona, assim, né? Como é que essa violência que até então ela estava velada, hoje a violência se tornou comum. Hoje, expressar a violência, né? Bandido bom e bandido morto e tal, é algo comum, a gente pode dizer isso abertamente, né? Enfim. E aí, sim, acho que o tipo de pesquisa como esse revelaria qual é a Constituição, né? Como é que o sujeito ele é constituído. E quando eu digo que a educação, a tarefa da educação da mediação, né, de tentar elaborar, né, tentar reconstruir tudo isso, porque é ela que vai construir meios, né, para tornar possível a existência de um sujeito menos autoritário, um sujeito de um sujeito menos frio, né? Enfim, acho que é isso. É de extrema importância a valorização de pesquisa como essa, né? De algo que apresente mesmo e que, enfim, acho que é um pouco isso. Beleza. Muito obrigado, Fábio. Eu vou deixar na descrição do vídeo aqui as referências, né? Se você já tiver coisa publicada sobre esse assunto. Senão a gente deixa também o que você já tiver e fica aguardando essa pesquisa ser concluída, né? Sobre o Adorno, a sua tese também acho que deve estar disponível já também, para deixar aqui na descrição, para o pessoal poder acessar. Sim. E se você quiser dizer Sim, alguma coisa para a gente encerrar, pode ficar à vontade. Beleza. Em relação a textos, eu tive a grande felicidade de publicar um texto na revista Criou, né, que é de autorador da psicanálise, algumas notas sobre a ditadura fascista, que é uma outra pesquisa que o Adorno faz, né, a respeito de palestras radiofônicas de um pastor conservador na década de 30. É um texto que vale muito a pena ser lido. E além da tese, o título da minha tese é sobre a possibilidade possível, né, a dor e a filosofia moral como expressão do sofrimento, que também está disponível no banco de testes da Cultura do Rio Grande do Sul. E, assim, espero muito que a hipótese que eu estou tentando trabalhar aqui, que realmente tem um fôlego, né? Eu espero muito poder apresentá-la mais concretamente, né, aqui para a comunidade. Enfim. E agradeço muito o convite, cara. Eu tenho assistido bastante coisa do seu canal, no YouTube. Recomendo veementemente. Tem aulas ali brilhantes, né? Aulas brilhantes que vale muito a pena a gente assistir. E, assim, eu me parabenizar mais uma vez pela brilhante ideia, né, de possibilitar
filosofia, né, a toda a comunidade, e mais ainda, né, possibilitar a apresentação de nossas pesquisas, né? Acho que isso é bonito também, né? De dar um espaço para a gente discutir, debater, a apresentação de propostas. Eu acho isso fantástico, né? E parabéns mais uma vez e agradeço o convite, fico muito feliz de ter participado. Muito obrigado mesmo. Valeu, Fábio, eu que agradeço muito. Espero que o pessoal que tem assistido aí também tenha gostado. E peço para deixar aqueles comentários, né, para a gente continuar a conversa depois, que é sempre legal que não acabe aqui o papo, né? E fiquem ligados nas próximas conversações filosóficas. Um abraço para todo mundo, um abração aí, Fábio. Até mais.